série de palestras, mensagens, inspiradas num conjunto de exercícios espirituais. São 12 exercícios, 4 exercícios individuais, depois 4 exercícios mútuos, e agora, na última fase, os 4 exercícios que são coletivos, que são em grupos maiores. Essa foi a divisão do autor. E por que a liderança da igreja entendeu que era necessário trabalharmos esses exercícios? Porque nós temos o sonho de construir nessa igreja um corpo espiritual saudável. E da mesma forma que os corpos físicos, para serem saudáveis, precisam de exercícios físicos, os corpos espirituais também precisam de exercícios espirituais. Porque se não orarmos, por exemplo, como saberemos qual a vontade de Deus para as nossas vidas? O exercício de hoje, dentro dessa nova etapa, em que a gente vai começar a olhar um pouco para fora, mas ainda mantendo essa atenção dentro de nós, porque muitas vezes nós achamos que quem está precisando do exercício é o outro. Eu não sei se eu sou um pouquinho acima do peso, né? Só um pouquinho. E aí as pessoas chegam assim, poxa, você está gordinho. Só que muitas vezes a pessoa fala, isso também tá. Aí eu fico olhando assim, digo ou não digo? Não digo, eu estou numa fase tão light, não vou dizer. Não vou dizer. É muito mais fácil olhar para o outro. O problema é sempre o outro. O problema nunca somos nós. Por isso que, ao olharmos um pouquinho para fora, ou um pouquinho mais para fora, nós não podemos perder o foco voltado para dentro. O exercício exige agora uma ação coletiva, mas ainda é um exercício que visa a nossa transformação interior. Vejam esse provérbio: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona, vejam, não basta confessar. É necessário confessar e abandonar. Quem os confessa e abandona, encontra misericórdia. E isso está no Antigo Testamento. Antes da vinda do Pai da graça personalizada, já se falava sobre isso, sobre a necessidade de reconhecermos que temos problemas e que precisamos de ajuda. E talvez nós, cristãos, muitas vezes, sejamos levados a uma situação um pouco doentia em relação ao pecado. Porque somos tentados a não reconhecermos aquilo que está dentro de nós. Porque, ora, nós já nos arrependemos, nós já entregamos nossas vidas nas mãos de Cristo, nós cremos que já nascemos de novo. E vejam, pelo número de pessoas aqui presentes, eu me sinto muito tranquilo em colocar desta forma, porque creio que todos aqui já passaram por essa experiência. E aí nós, quando nos deparamos com a realidade espiritual das nossas vidas, nós temos a tendência de entrarmos num processo psicológico e também espiritual, chamado negação. Nós começamos a simplesmente negar a realidade, como se não tivéssemos problemas, como se o problema fosse sempre o outro. Há uma passagem na Bíblia, é uma passagem polêmica, mas é uma passagem muito importante. Por isso os pais da igreja, apesar da polêmica da sua origem, decidiram manter essa passagem na Bíblia. Está em João 8, não está
nem no seu esboço, nem na transparência. Uma mulher flagrada em adultério foi levada à presença de Jesus. O que dizia a lei? Aquele flagrado em adultério tem que ser executado. E de forma cruel, por apedrejamento. E apresentaram aquela mulher para Jesus e perguntaram para ele o que deveriam fazer com ela, buscando nele a palavra final, a palavra do juiz, porque a lei também dizia isso. Era necessário que as testemunhas levassem aquela pessoa pega em adultério à presença de um juiz, de um ancião da comunidade, e ele julgaria e determinaria a sentença. O que Jesus fez? É verdade, ela pecou mesmo. É isso mesmo. O que diz a lei? Ela tem que ser morta? Perfeito. Então vamos cumprir. Aquele que não tiver nenhum pecado, que seja o juiz, porque o juiz tinha que tirar a primeira pedra. Você não vai fazer isso e lançar a responsabilidade sobre o outro? Não, a responsabilidade sobre a vida desta pessoa será daquele que jogar a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado, que lance a primeira pedra e seja juiz sobre a vida dessa pessoa e traga sobre a sua própria vida a responsabilidade sobre a vida do outro. Alguém jogou a pedra? Não, ninguém jogou. E nós, como aqueles homens, muitas vezes nos enchemos com tanta retidão, e às vezes até a temos, que não conseguimos, perdemos a sensibilidade para percebermos que nós também temos pecados. Que nós somos salvos e redimidos do pecado com P maiúsculo, e já não somos mais escravos dele. Mas, agora com nosso livre-arbítrio, nossa capacidade de escolha ressuscitada, regenerada, nós ainda temos a possibilidade de escolhermos a coisa errada. Nós não somos escravos das coisas certas, nós somos livres. E muitas vezes escolhemos mal. Escolhemos muito mal. E isso é pecado. E isso nos afasta de Deus. A confissão, portanto, ela é necessária como um exercício de compreensão de quem nós somos, de compreensão do que nós precisamos fazer em nossas vidas para podermos continuar nessa caminhada de crescimento espiritual, de fortificação do nosso eu. Não há como mudarmos se não tivermos a presença do Espírito Santo dentro de nós, que é Ele quem nos transforma. Mas não há como o Espírito Santo governar nossas vidas se nós não entregarmos o governo das nossas vidas nas mãos dele. E essa escolha é nossa a cada momento. Cada pequena decisão que tomamos, nós podemos escolher entre o que Deus quer que eu faça, o que o meu ego quer que eu faça. Quem é que manda na minha vida? E quando seguimos o nosso ego, estamos pecando. Estamos nos afastando de Deus. Não estamos crescendo espiritualmente. Por isso que são exercícios de sustentação. Nós não poderemos ter crescimento espiritual sustentável se não criarmos um exercício de confissão. Então, vejam o que João nos disse na sua primeira carta. Vamos ler juntos essa passagem? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Porque, olha só que coisa maravilhosa. Poxa, você chega e enfrenta essa dificuldade para estacionar seu carro, aí vem aqui e começa a só ouvir de pecado, meu Deus, isso é muito neurótico. Mas se por um lado a gente se lembra que existe o pecado, que ele tenazmente nos assedia, por outro lado, existe o perdão. Nós somos chamados a atenção para quem nós somos, mas não para nos sentirmos arrasados com isso, mas para nos sentirmos estimulados a uma mudança de atitude. Porque pela presença, volto a dizer, do Espírito Santo em nossas vidas, em nós está o poder para mudarmos de atitude. O problema é quando a gente faz de conta que não precisa mudar. Aí, qual o estímulo? Qual a vontade para fazer? Existe em Deus, graças ao sacrifício de Cristo, e está à nossa disposição o poder para sermos perdoados e sermos transformados. Esse poder está à nossa disposição, mas a decisão é nossa. Perdão não será eu sei que há irmãos cristãos que querem uma coisa chamada graça irresistível, mas enfim, não é aula de teologia, teologia é outro jeito. O alvo da confissão, portanto, é a nossa cura interior, porque o pecado adoece. O pecado traz uma doença espiritual sobre as nossas vidas, tanto quanto o sedentarismo, quem sou eu para falar disso, né? Mas tanto quanto o sedentarismo traz doença sobre o nosso corpo físico. Tanto quanto uma série de atitudes mentais que temos trazem doença sobre a nossa psique, sobre a nossa alma. O ser humano é físico, é emocional e é espiritual. São três áreas diferentes e que nós precisamos trabalhar a saúde dessas três áreas. Não adianta reforçar uma área e esquecer as outras. Todas elas precisam ser trabalhadas em conjunto, de forma o mais harmoniosa possível. E se nós estamos doentes espiritualmente, como os nossos relacionamentos poderão ser saudáveis? Não há como. Da mesma forma, se estivermos doentes emocionalmente, os nossos relacionamentos humanos também serão lamentáveis. Lamentáveis. E se há neuroses em nós, qual a ajuda que a gente busca? Semana agora foi dia do psicólogo, não é isso? Viu? Mês passado. Nós procuramos um terapeuta que nos ouça. Já não é um consenso de que quando nós guardamos essas questões que nos incomodam e não as compartilhamos com outras pessoas que são capacitadas a nos ouvir, a nos orientar, aí depende muito da linha, né? Tem aquela linha que não orienta coisa nenhuma, você tem que encontrar a resposta sozinho. Mas enfim, o fato é que há um consenso que as questões emocionais passam pela verbalização. A solução para essas questões passa pela verbalização. Gente, espiritualmente falando, não é muito diferente disso não. Só que não é apenas verbalizar. Confessar, espiritualmente falando, não é apenas verbalizar. Nós temos que ter consciência que estamos trabalhando num outro nível. Existe um ganho na confissão pela confissão? Existe. É um ganho emocional. Mas se nós queremos crescer não apenas emocionalmente, mas também espiritualmente, essa confissão, esse exercício espiritual, ele tem que estar num outro nível também. Nós temos que ter a consciência constante de que o Espírito Santo tem que fazer parte desse processo. Não é apenas um gabinete psicológico, não é apenas uma psicoterapia, é muito mais do que isso. É como disse o autor do livro
que nós estamos nos referenciando para fazer essa série de palestras. Sem a cruz, o exercício da confissão é apenas uma terapia psicológica. Nós temos que ter sempre em mente que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristianismo sem cruz é uma teoria muito bacana, mas é apenas mais uma teoria humana, com tantas outras que tem por aí. Isso é uma questão que a gente tem que sempre manter em mente. E para chegarmos a esse alvo, a cura interior, a cura nos nossos relacionamentos, há um duplo foco. Nós temos que focar em duas questões. São duas atitudes que nós vamos precisar desenvolver em nossas vidas para alcançarmos essa cura interior, a cura dos nossos relacionamentos. Primeiro, nós temos que confessar nossos pecados a Deus, o autor da vida, o autor da paz. Em Deus nós encontramos perdão através de Jesus Cristo. Esse é o primeiro foco, porque o pecado, ele traz separação entre nós e Deus. Vejam só o que disse o rei Davi: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Olha só, um problema espiritual que traz consequências emocionais e físicas. O pecado adoece fisicamente também. Atenção, por favor. Não significa que toda doença física seja fruto de pecado ou da falta de fé, como algumas pessoas têm dito por aí. Pelo amor de Deus, há doenças que têm origem física, há doenças que têm origem emocional, mas há também doenças que têm origem espiritual. Então nós não podemos generalizar. Mas saibam que não se retém o pecado impunemente. Isso trará consequências a todas as partes do nosso ser, da nossa realidade. O corpo de Davi, então, como ele disse, definhava de tanto ele gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então o pecado efetivamente faz mesmo separação. Inclusive o profeta Isaías, ele nos avisa que a mão do Senhor não está encolhida para nos abençoar. O problema é que o nosso pecado faz separação entre nós e Ele. Ele quer nos abençoar, mas o pecado efetivamente nos separa de Deus. Isso não tem nada a ver com salvação, tem a ver com convivência, o dia a dia. Então você precisa confessar, mas a confissão não é da boca para fora. Sabe aquela... é muito comum, né? Entre crianças e adolescentes. Meu filho, por que você fez isso? Você sabe que é sério. Vai fazer de novo? Não. Aí você vira as costas, tá lá pintando a parede de novo. Não compreendeu. Às vezes não sabe que tem que responder aquilo que é esperado que responda. Agora a resposta é da boca para fora. Não há a resposta não é fruto de uma compreensão, de uma metanoia, uma mudança de mente. Arrependimento é isso, não é tem um outro termo. Remorso. Obrigado. Remorso não é arrependimento. Puxa,
chato isso, né? Deveria ter feito isso. Aí vai lá e faz de novo. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Não mudou nada. Então arrependimento é mudança, é sinceridade, é o desejo de não praticar mais. Isso não significa necessariamente que você realmente nunca mais vai praticar. Porque a carne é fraca, porque a gente precisa fazer um monte de exercícios espirituais ao longo do dia para justamente estar mais próximo do Espírito Santo do que próximo da nossa própria natureza. E a gente acaba pegando, mas uma coisa não justifica a outra. Não justifica. A gente efetivamente, realmente precisa ter consciência de que errou e o desejo de mudar. A firme vontade de mudar. A decisão de mudar. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Teologicamente, na relação dos seres humanos com o divino, com o sagrado, com o sobrenatural, a experiência relacional dos judeus com Deus é uma coisa sensacional, porque ninguém na época deles tinha essa ideia aqui. As pessoas faziam sacrifícios, normalmente sacrifícios de animais ou até sacrifícios humanos, para aplacar a ira de Deus. Erramos. Deus está irado conosco. Alguém tem que pagar. Ou paga uma pomba, ou paga um cordeiro, ou paga uma pessoa. Alguém vai pagar. Para que a ira de Deus saia de sobre nós. Tem até, no Velho Testamento, tem o bode expiatório. Os pecados do povo são lançados sobre um bode que vai expiar em sua própria vida os pecados de todos. Aí esse bode é lançado para o deserto para morrer sozinho no deserto. Mas vocês vejam só esse salmo. Deus não está em busca desse tipo de sacrifício. Não é a penitência que continua sendo esse entendimento, a meu ver, equivocado, continua permeando o cristianismo. Porque muitos cristãos continuam acreditando que ao se penitenciarem, ao sofrerem, seja no físico, no emocional, estarão expiando os pecados. Não é isso, gente. A expiação, o pagamento pelos pecados está em Cristo, não em nós. Nós não temos esse poder. O sacrifício que tinha que ser feito já foi feito. Por isso que sem cruz a confissão é apenas uma atividade psicológica, emocional, e não traz transformação. A transformação vem da consciência de que em Cristo já estão todos os nossos pecados, não apenas aqueles que já cometemos, mas aqueles que ainda nem cometemos. Cristo levou não apenas os pecados que você cometeu antes de se converter. Ele levou sobre o seu próprio corpo os pecados que você ainda não cometeu. Peraí, isso é muito doido. Ele nem cometi o pecado ainda, ele já morreu pelo pecado que eu ainda nem cometi? Ué, quando ele morreu você não tinha nem nascido. Todos os pecados que você já entregou para ele, ele também já tinha levado. Olha só que interessante, a gente tem facilidade de aceitar que Cristo levou os pecados que cometemos antes de nos convertermos, mas temos dificuldade de aceitar que Ele também levou os pecados que a gente ainda não cometeu. Esses a gente tem uma certa dificuldade de aceitar. Mas em termos cronológicos é a mesma coisa. Ele já morreu muito lá atrás. Então, mais uma vez, sem cruz, não adianta arrependimento. Pode até te fazer um bem emocional. Arrependimento e a confissão. Bem emocional, mas espiritualmente
não é suficiente. Porém, se confessarmos, como vimos lá em 1 João, e agora estamos vendo nesse salmo, Ele vai nos perdoar. Essa é da natureza dele, porque Deus é amor. Essa é a natureza dele. Poxa, ainda bem. Glória a Deus por isso, né? E o segundo foco? Então você vai para Deus. Você busca a presença de Deus. Senhor, pequei. Contra ti pequei. Estou errado. Pisei na bola. Senhor, de novo. Só que a Bíblia nos ensina que é necessário um segundo foco para que a confissão se torne completa e eficaz. É necessário um segundo foco. O problema é que, como houve uma distorção desse segundo foco ao longo da história da igreja, e houve um exagero para um lado, a reação é um exagero para o outro lado. Só que o equilíbrio é que deve ser buscado. Nem o exagero para um lado, nem o exagero para o outro lado. Nós precisamos, a Bíblia nos mostra, eu vou mostrar para vocês, que a Bíblia nos ensina que devemos também construir o segundo foco, que é o foco da confissão ao irmão. E aí nessa hora, não é qualquer irmão. Então, eu jamais chegaria para você agora e diria assim, vira pro lado aí, como a gente muitas vezes faz, né? Vira pro lado e confessa um pecado pro teu irmão. Não, por favor, não é isso não. Cuidado, muito cuidado nessa hora. Igual aqueles brinquedos, né? Cuidado, não faça isso sozinho. Menores de tantos anos têm que andar acompanhados e tal. Não é para qualquer um, não. E esse segundo foco, ele exige maturidade, tanto de quem confessa, quanto de quem ouve. Existe um livro que eu gostei muito da leitura dele, chamado Conversa da Alma, em que é escrito por um terapeuta cristão, e ele diz que o grande problema dos cristãos que se consideram maduros o suficiente para ouvirem a confissão dos seus irmãos é que eles não estão dispostos a ouvir, o que é um contrassenso. Eles estão prontos e dispostos a falar e não a ouvir. Mal a pessoa começa a abrir o seu coração e o outro já tem resposta pronta. Já começa a sair com um monte de versículos da caixinha, sai puxando os versículos ou frases feitas. Parece coisa de Facebook. A pessoa vai e coloca no Facebook lá uma situação assim terrível. Uma coisa que você olha para aquilo e fala assim, meu Deus do céu, se acontecesse comigo eu ficaria completamente paralisado. Aí vem as pessoas, porque não sabem ficar caladas, e começa a colocar aquelas frases, né? Não, confia em Deus, Deus tudo pode. Aí você lê um negócio daquele assim, eu quero você falar isso se fosse contigo. Fala isso se fosse contigo. São aquelas platitudes, aquelas coisas rasas, superficiais. Gente, é muito mais sério do que isso. É muito sério isso. Nós temos que buscar em Deus a sabedoria para ouvir também. Jó, quando se viu na situação em que se viu, seus amigos chegaram do lado dele e fizeram a coisa mais certa do mundo. Sentaram do lado dele e não falaram nada. E ali eles estavam sendo um apoio para ele. Foi quando eles abriram a boca e começaram a falar que deu tudo errado. Porque eles começaram a julgar Jó. Porque dentro da visão de mundo que eles tinham naquele tempo, o mal só acontecia com quem estava afastado de Deus. Se você está na bênção, então tudo tem que dar certo na sua vida. Igual a teologia da prosperidade que está rolando aí hoje em dia. Se você fica doente ou se você faz um mau negócio, é porque você está em pecado. Deu brecha.
Porque se você está fazendo tudo direitinho, Deus é obrigado a te abençoar. Olha, Jó, esse livro bem antigo da Bíblia, já diz que nada disso não. Coisas ruins acontecem com pessoas ruins e com pessoas boas também. Não há uma relação de causa e efeito espiritual sempre. Às vezes há, mas nem sempre. Você não pode generalizar. Então, se você chega julgando a pessoa, pode parar. Não é assim. Ouve. Talvez até em Deus você encontre o discernimento para falar alguma coisa. Mas talvez você não possa falar nada. Não tenha que falar nada. Só tem que ouvir e ao final orar. Posso orar com você? Às vezes a pessoa fica até surpreendida. Você não vai falar nada, não? Eu não sinto paz no coração para falar coisa nenhuma. Deus não me deu discernimento nenhum para falar alguma coisa aqui. Eu só quero orar com você. Posso orar com você? Mas parece uma questão de humildade, não? Sabe? A gente reconhecer que não tem resposta para tudo. Por isso que essas pessoas, para quem nós vamos confessar no segundo foco dessa disciplina, tem que ser pessoas maduras. Vejam, quando e por que confessar para alguém? Porque há uma dinâmica espiritual que acontece em meio ao segredo. Não é que você tenha que subir no alto de uma torre e sair com o megafone gritando qual é seu pecado para os outros. Por favor, não faça isso. Não faça isso. Não é que você tenha que se levantar no meio da igreja e sair contando para todo mundo o seu pecado. Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas quando você ora, pede a Deus uma direção, e Deus indica para você uma pessoa madura, e você abre o seu coração para aquela pessoa, e não é só abrir o coração, e a pessoa quando chega um mês depois, e aí, como é que está aquilo? Minha vida é minha vida. Não é assim não. Você criou um vínculo com aquela pessoa. Aquela pessoa passa a ser o seu companheiro espiritual de jornada. E que vai ter que perguntar para você como é que você está em relação àquela situação. É isso que a gente não quer. A gente não quer ser cobrado. Porque a gente se sente cobrado. Então não se sinta cobrado. A pessoa não está te cobrando. Quer dizer, algumas até fazem, né? Mas aí você escolheu mal. Desculpa. Mas se a pessoa está no espírito, ela não vai te cobrar. Ela vai perguntar para você porque ela quer apoiar você. Não botar você mais para baixo. Eu estou morrendo afogado. Que legal. Então afoga mais um pouquinho. Tá bom. Por isso que a gente tem que saber escolher. Saber escolher bem. Se nós retemos o pecado, não, eu vou resolver esse problema sozinho. Você fica escravo do pecado. Ele ganha um domínio sobre você. Algo que é oculto é igual mais ou menos como uma farpa que entra dentro do teu dedo. Mal comparando, tá? Uma comparação meio grosseira, mas vamos lá. Você vai, pegou um pedaço de madeira e entrou uma farpa no seu dedo. Doeu. Aí você não quer mexer naquilo, porque quando você mexe, dói. Então você prefere não mexer. Só que não mexendo, você resolve o problema? Não resolve o problema. Aquela farpa vai entrando para dentro do seu dedo, o seu corpo, num mecanismo de defesa, começa a encapsular aquela farpa dentro do seu dedo, e cada dia que passa fica mais difícil você tirar a farpa lá de dentro. Aconteceu coisa muito parecida comigo. Estava num outro momento da minha existência, a gente levava o barco nas costas para dentro da lagoa. Já remei, passava. Pegava o esquife em cima, saía levando o esquife num braço e os remos do outro braço. Só que ali no Vasco, a rampa de barcos era de madeira, acho que ainda é assim. E uma das madeiras estava meio, mais ou menos, quando eu pisei em cima, fui eu, o barco, foi tudo para dentro.
e tinha pedra embaixo. Então o meu pé foi por dentro da madeira e acertou na pedra. Entrou caquinho de alguma coisa no meu pé. Fomos, fizemos o curativo e tudo, e ficava dolorido. Eu não sabia por que estava dolorido. Eu imaginava que era o processo de cicatrização. E fui levando, e doendo. Aí começou a ter pus. Aí eu sabia que alguma coisa ia ter que ser feita. Aí meu pai foi lá, falei, cara, filho, vai doer mais em você do que em mim. Senta aqui. Pegou uma agulha, esterilizou uma agulha, enfiou a agulha lá dentro e ficou cavucando até achar o que tinha que tirar. Meu amigo, olha, não vou te enganar não, durou muito. Mas era um caquinho não, era uma espécie de marisco que estava preso na pedra. Gente, olha, chora de dor, mas foi necessário. Se não tirasse lá de dentro, ia continuar doendo, ia continuar trazendo um monte de coisa ruim para o meu físico. O pecado é a mesma coisa, é uma farpa dentro do seu espírito que, se você não expõe, eu sei que eu estou sendo um pouco redundante, mas vou dizer de novo, pelo amor de Deus, não exponha a qualquer um. Tem até uma brincadeira que eu não vou fazer, né? De justamente 3 pastores, o avião está caindo, aí um resolve contar o pecado para o outro. Eu não vou contar isso, não edifica. Depois a gente... É a maneira de você se tornar livre do pecado, efetivamente, da ação do pecado sobre a sua vida, do poder que o pecado tem sobre a sua vida. Quando você escolhe uma pessoa madura espiritualmente e abre para aquela pessoa qual é o seu problema e permite que aquela pessoa acompanhe você nisso. Tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. E se você ainda tiver alguma dúvida sobre o poder que há em cada um de nós como cristãos para sermos agentes de Deus do perdão que só se obtém através de Cristo, João 20, 23, se alguém está com a Bíblia na mão, ou outros métodos de acesso à palavra de Deus, está escrito assim: se perdoarem os pecados de alguém, estes estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Quem é que tinha o poder para perdoar? O sacerdote. Só que Pedro, na primeira carta dele, 2,9, diz que nós todos em Cristo somos sacerdotes. Cristo não apenas nos salvou, mas nos elevou à posição de sacerdote. Nós, cada um de nós, pode ser um intermediário entre o irmão e Deus, e levar e ser esse agente da transformação. Tem uma música do Renato Russo, a gente tem que olhar a mensagem, né? Não o mensageiro. Então, a música é boa. Ele diz assim: quero ter alguém com quem conversar, alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Isso vale porque nós estamos falando aqui também. Se não me engano, o nome da música é André Adore. A ideia é essa. Quem é essa pessoa? Quem será essa pessoa? E aí, a nossa saúde espiritual, que é afetada pelos pecados, a saúde espiritual do corpo de Cristo, que é afetada por esses pecados, será curada, será restabelecida, seremos curados, a igreja será curada, as nossas vidas serão curadas, nós seremos pessoas melhores, nossa igreja terá condições de ser um corpo melhor. E essa é a consequência. Esse é o resultado. Saúde. Saúde espiritual.
Quer ter saúde espiritual? Arrependa-se e confesse os seus pecados. Para tanto, como das outras palestras, você tem no seu esboço 4 exercícios. O primeiro deles, que você medite sobre aquilo que precisa ser confessado a Deus, no primeiro foco, ou àquele irmão maduro, no segundo. Pense sobre sua infância. Será que na minha infância aconteceram coisas que estão influenciando a minha vida até hoje? Depois, pense na sua adolescência. Escreva num lugar onde as pessoas possam ler, tá? Por favor. Escreva. Depois, ore por isso. Se você tiver essa pessoa, converse sobre isso com ela. Depois rasguem juntos o papel. Se quiser ser dramático, taca fogo. Há várias dinâmicas de encontros de casais que fazem isso. As pessoas pegam aquilo que incomoda o outro, escrevem num pedaço de papel, e depois todo mundo faz uma fogueira, uns pedaços de papel. A fogueira não tem poder nenhum, tá? Tacar fogo num pedaço de papel não tem poder espiritual nenhum. Mas isso é um símbolo apenas. O poder está em você confiar. Que uma vez você ouvindo o chamado de Deus ao arrependimento e confessando, isso transformará você. E esse é o poder. Se você já confessou, mas ainda se sente culpado, procure essas pessoas maduras espiritualmente, converse com elas. Procure alguém que seja o seu companheiro de jornada, o seu discipulador, nesse sentido de estar acompanhando as suas questões, ouvindo, orando com você, estimulando você, cobrando de você, cobrando no bom sentido, fazendo a prestação de contas. E aí, como é que foi essa semana? De novo. Tudo bem, vamos lá, vamos em frente, é isso aí. Uma vez eu escolhi mal, tá? Um exemplo negativo aqui para vocês. Escolhi a pessoa, achei a pessoa tão espiritual. Era recém-convertido na época. O cara também, esse era o problema. Mas ele parecia tão espiritual. Aí fui abrir meu coração, falei os problemas que eu estava tendo, orando juntos e tal. Aí, de novo, né? Vamos lá, puxa, ainda não consegui vencer isso. Não, vamos orar e tal. E da terceira vez ele, pô, de novo? Foi mal. Óbvio que tinha que procurar outra, né? Aquele lá não servia. Não dava, o cara não tinha paciência. Ele aceitava 2, terceira vez ele cortava. Quantas vezes temos que perdoar nosso irmão? Depende do evangelho, né? Ou 70 vezes a cada dia, ou 70 vezes 7, não importa o número, você não tem que sair por aí contando. É infinito, é tantas vezes quantas forem necessárias. Não é acusação, não é julgamento, mas é o reconhecimento de que a pessoa precisa realmente mudar. E há também aqui a leitura dos Salmos 32 e 51, que são salmos de Davi, em que ele fala sobre a ação do pecado sobre a vida dele. E Davi era um homem como nós, tinha as mesmas características que nós temos, né? As pessoas são muito parecidas, muda só o CPF. Então, da forma como ele agiu em relação ao pecado, pode nos inspirar também na nossa ação. Esse é o quarto exercício. Você, na entrada, recebeu um cartão, onde você pode colocar o seu pedido de oração. Você pode também colocar a sua sugestão. E você pode colocar ali que aquilo que você está escrevendo é confidencial, sigiloso, só para o pastor dele.